Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira e eu queria refletir com vocês a respeito de uma questão que foi disparada por um episódio, né? Inicialmente por causa de uma pregação de um pastor renomado, um pastor reconhecido aí no país inteiro. E essa pregação dele, que usou alguns termos problemáticos, né? Ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada, que a Bíblia era insuficiente, que dado o contexto da pregação dele, existe um porquê dele ter dito isso, mas isso acabou resultando num processo disciplinar dele na ordem de advogados, de pastores batistas, ele acabou sendo desligado dessa ordem. Bom, ele explica, ele argumenta o porquê de ter usado esses termos, só para ilustrar, para explicar quando a Bíblia, nas palavras dele, é insuficiente, por exemplo, para lidar com o problema da escravidão, a carta de Filemon não tem todos os elementos de uma forma, pelo menos explícita, para tratar da escravidão como algo inaceitável, né? Ali na carta de Filemon, o apóstolo Paulo está argumentando, está buscando libertar um escravo em particular, Onésimo, da sua condição de escravo para com Filemon. Mas dali para extrair dali que a escravidão como um todo é pecaminosa e inaceitável, é um longo trecho, é um longo caminho. Por isso que a cristandade, olha que coisa horrível, por séculos adotou a escravidão e de uma maneira horrenda mesmo, de uma maneira desumana, de uma maneira que está quase que tomada de diabolismo em toda a sua estrutura. Então, ele usa esses dois termos, a Bíblia precisa ser atualizada e é insuficiente, dois termos que eu particularmente acho provocativas demais, para dizer o mínimo, e realmente não gosto dessas expressões. Realmente eu acho expressões infelizes. Então não acho que sejam os termos adequados. Mas ele levanta essa questão e eu queria debater essa questão. A gente poderia falar sobre o desligamento, se é uma atitude correta ou não para um pastor com 30 anos de atividades, pregando o evangelho e tudo mais, se esses dois termos, essas duas palavras seriam suficientes, né, para o desligamento. Mas eu quero deixar um pouco de lado isso e quero tratar dessa questão. Quando aplicar a Bíblia da maneira correta, queridos? Porque essa é uma dificuldade que os cristãos têm. E não deveria ser assim. Não deveria. Ler as Escrituras e compreendê-las e trazê-las para a nossa vida diária e para o nosso contexto social, para a nossa época atual, tem as maneiras corretas de fazer isso. E não é tão complicado se você colocar o caráter de Deus em perspectiva. Então, isso que eu queria tratar com vocês hoje. Primeiro dizendo, e já de uma forma bem provocativa, mas também bem para trazer você a reflexão, que se você adotar a Bíblia, se você trazer a Bíblia para você, e porque alguém diz, olha, está escrito, e aí aplicá-la imediatamente, você pode estar caindo na tentação do diabo. Então, se você crê na Bíblia de maneira automática, não reflexiva, ou que alguém diz, ou que você leu, você pode estar caindo na tentação do diabo. Mesmo. E é o que o texto de Mateus 4 nos ilustra. Eu leio aqui para vocês, Mateus 4, no verso 6, que nos diz: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu, também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o teu Deus. Então veja só, o problema, queridos, veja, as pessoas falam, não, basta crer na Bíblia. Não, o diabo citou a Bíblia. Citou o Salmo 91. Então, se você crê de maneira irrefletida, de maneira automática, não, está escrito, então pronto, vamos fazer o que está aí sendo dito. Se você faz assim, de maneira não cuidadosa, você pode estar caindo em um golpe praticado pelo diabo. Sim, ele usa a Bíblia e cita a Bíblia.
Nós acabamos de ver aqui, ele citando a Bíblia. O diabo em pessoa. Não é nem um demônio, um subalterno. Não, Satanás em pessoa citou a Bíblia, usou a Bíblia, pregou a Bíblia. E não é algum livro obscuro, desses mais desconhecidos da Bíblia, ou que as pessoas conhecem menos, ou algum texto pouco lido. Não, ele citou o Salmo 91, queridos. Salmo 91. Então ele falou, olha, Jesus, está escrito, você não vai obedecer às Escrituras? Você não crê nas Escrituras? Então veja, muitas vezes chega uma mensagem para nós da Bíblia, queridos, da Bíblia, e é colocado diante de nós, e muitas vezes é o diabo utilizando a Bíblia. Veja, o diabo aqui ele não está citando Freud, não está citando algum cientista ou algum político, alguma personalidade, um livro de alguma pessoa, não está citando um ateu, um Richard Dawkins, ele está citando a Bíblia. E com isso, querendo provocar em Jesus que ele se jogasse de um prédio, ou seja, acabaria se matando. Queria levar Jesus ao suicídio através de uma passagem das Escrituras. Então isso é muito sério. E é por isso que nós vemos supostas igrejas fazendo absurdos e citando a Bíblia para as pessoas. Eles não estão citando Freud, não estão citando algum teórico, algum filósofo, não, estão citando as Escrituras e fazendo aberrações muitas vezes. Como o diabo aqui queria fazer uma aberração citando as Escrituras. Então se você obedece irrefletidamente, não, mas está escrito, e eu creio no que está escrito e vou fazer, você pode estar cometendo um absurdo, um horror, e até ouvindo ao diabo. Então tenha cuidado numa aplicação das Escrituras em um dado contexto de uma maneira irrefletida. E por isso eu já coloquei aqui em vários vídeos meus, e eu repito, para você se balizar, bom, se eu não posso adotar, porque o que as pessoas fazem? Adotam as Escrituras como bússola para a sua vida. E tem que se ter um cuidado, porque, de novo, se as Escrituras é a bússola da sua vida, e o diabo cita as Escrituras, ele pode citar a sua bússola e te perverter completamente, te levar a algum ato absolutamente absurdo, atroz, e que vai te destruir. Então, eu já coloquei isso, não são as Escrituras que está acima de tudo. O que está acima de tudo é Deus. Tanto é que a própria Bíblia diz isso, que Deus está acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa. É Deus que nós devemos cultuar e Ele ser a nossa bússola. Em que sentido? Por exemplo, se você lê um trecho das Escrituras e a forma que você está interpretando esse trecho das Escrituras não for condizente com o caráter de Deus, com um Deus que é misericordioso, como a Bíblia afirma, que é um Deus que é bom, como a Bíblia afirma, com um Deus que é amor, como a Bíblia afirma, se essa interpretação particular, essa aplicação em uma dada situação da vida, esse contexto enxergado, for uma aplicação contrária ao caráter de Deus, descarte imediatamente, ou pelo menos suspenda, até você analisar isso com mais cuidado, com mais tempo, com mais profundidade, às vezes fazendo uma busca na teologia ou na história, ou enfim, buscando em Deus uma análise melhor daquilo que está sendo supostamente lido das Escrituras. Tenha cuidado. Então olhe para o caráter de Deus, queridos, porque Deus, ele sempre vai ser coerente com o seu caráter. Então você não pode pegar um texto das Escrituras, o Salmo 91, Jesus está dizendo para você se jogar daqui abaixo. Não. Deus não ia me dar uma ordem dessa, Deus não ia me fazer vivenciar algo desse tipo, dessa natureza. E tanto é que Jesus, por ele ter esse conhecimento, ele falou, não, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, se você tiver um conhecimento macro das Escrituras, um conhecimento geral e mais profundo das Escrituras, você vai conseguir citar um dado versículo que contrapõe aquela interpretação daquele texto, que alguém está te colocando, ou você mesmo se colocando. Mas, muitas vezes as pessoas, especialmente hoje em dia, que ninguém lê as Escrituras, as pessoas não vão saber dizer, mas também está escrito. As pessoas não vão saber, você talvez não saiba. E nem precisa temer,
Porque se você olhar para o caráter de Deus, que ao longo dos anos, ouvindo pregações ou lendo a Bíblia aqui e acolá, você captou isso, que nosso Deus é um Deus amoroso, nosso Deus não ensina absurdos, não ensina tolices, não ensina atrocidades. Então, se você vê alguém citando as Escrituras para ensinar a intolerância, para ensinar uma atrocidade, um absurdo, algo sem pé nem cabeça, algo sem sentido, algo tolo, absurdo, não vá nesse sentido, porque você sabe que Deus não é assim. Ah, mas a interpretação da pessoa parece coerente, parece fazer total sentido do que ela está lendo aqui, ela está citando, tudo bem, mas você não sabe exatamente. Você não leu as línguas originais, não conhece o contexto cultural, histórico ali correto, você não sabe talvez outras passagens das Escrituras. Ah, mas ele citou 3 versos que corroboram com a interpretação dele. Sim, mas às vezes tem 5 que desabonam aquela interpretação e que na verdade mostram a interpretação correta. Então não siga alguma maluquice porque alguém supostamente está citando as Escrituras. Está lendo ali o texto, mas fazendo uma interpretação, uma aplicação totalmente equivocada, queridos. De novo, não é questão de citar a Bíblia. Ah, mas aquela pessoa citou as Escrituras. Sim, igual o diabo também citou. As pessoas ficam impressionadas com isso. Ah, citou a Bíblia. Sim, o diabo citou também. Tem que saber se isso tem a ver com o caráter de Deus ou não. Se tiver um conhecimento das Escrituras, saber o que mais a Bíblia fala a respeito daquilo. Ou seja, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas se você não tiver esse conhecimento amplo das Escrituras, olhe para o caráter de Deus. E coloque um pé atrás, não vá nessa direção. Então cuidado com a citação pura e simples das Escrituras, porque isso pode ser enganoso, pode ser perverso até, como que nós estamos vendo, e até mesmo diabólico. Então cuidado, queridos, muito cuidado. Então nunca interprete a Bíblia contrariamente ao caráter de Deus. Nunca. Porque para fazer isso, você teria que ter um conhecimento extremamente vasto das Escrituras, extremamente perfeito das línguas originais e ainda assim, em geral, vai incorrer em erro. Porque, queridos, para você atribuir algo muito claramente ruim ou absurdo em uma orientação divina, olha, me desculpe, não vai dar certo. Então, por favor, olhe para o caráter de Deus. Você vai anular, talvez 90% das heresias, das esquisitices, dos absurdos, só olhando para o caráter de Deus. Só olhando para Jesus. Será que Jesus ensinaria o que tal pessoa está ensinando? Jesus ensinou isso? Jesus se portaria dessa maneira? Jesus, ele lidava com as pessoas assim, ele falava assim, ele agia assim, ele pensava assim? Muitas vezes por ler as Escrituras, por ter conhecimento de como Jesus se portava, de ouvir pregações a respeito de Jesus, a gente capta dele essa doçura, essa ternura, essa sabedoria, essa graça, essa misericórdia, essa tolerância. E aí disso, você às vezes pensa em Jesus e fala, não, essa atitude dessa pessoa não tem a ver com Jesus, não tá sendo semelhante a Jesus. Se não é semelhante a Jesus, no jeito, no porte, na atitude, na postura, no jeito de falar, no jeito de tratar as pessoas, descarte. Pode estar citando Bíblia, pode estar fazendo o que for, queridos. Se não é conforme Jesus, se não é conforme o caráter de Deus, se Jesus não ensinaria aquilo, pelo que você apreendeu de Jesus, dê um passo atrás e tenha cuidado. Porque ali há um risco de uma citação pervertida das Escrituras, como é, infelizmente, muito comum. Porque o diabo já sabe, queridos. Se ele tentou isso com Jesus, imagina se não tentaria com os cristãos, ainda mais sabendo. O diabo sabe, se eu citar a Bíblia, eu faço o cristão fazer o que eu quiser? É simples, eu vou citar a Bíblia de uma forma totalmente equivocada, distorcida, e ele vai fazer o que eu quero. Pronto. Está lá ele fazendo o que quiser com os cristãos, citando a Bíblia. Ele tentou isso com Jesus, queridos. Não vai tentar comigo, com você e com os cristãos em geral? Então, cuidado com a
Não, mas ele citou a Bíblia. O diabo também citou. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.